Que é? Do último simulado qual? Do grandão? Do Trieduc? Não sei, eu tinha esquecido dela, né? Ah, a gente pode fazer em algum outro momento, mas eu não queria fazer na terça-feira. Queria fazer num outro horário. É muito indispensável fazer essa correção? Hã? Ou vocês podem usar para tirar dúvida comigo pontualmente. Tá? Mas a gente pode fazer também, tá? Eu só não te garanto, Carlos, que seja na terça-feira. Tá? Tá gravando já, né? Tá. Eu fiquei de fazer isso nas férias, né? E esqueci. É verdade. É verdade. Vamos lá então, gente. Vamos continuar os exercícios de trabalho e energia para a gente encerrar essa parte de mecânica. É, Paramos na questão número 5 da página 69, que é a questãozinha da mola. Tá? Questão número 5. Um bloco está preso a uma mola de constante elástica K igual a 200 Newton barra metro. Então, já vamos colocar a constante elástica da mola aqui. Gente, só interpretando isso mais uma vez, tá? Quando eu falo que a constante elástica de uma mola é 200 newtons barra metro, quer dizer o seguinte: para cada metro que você quiser deformar essa mola, você vai ter que fazer 200 newtons de força. Deforma um metro, você tem que fazer 200 newtons. Se você quiser deformar 2 metros, você tem que fazer 400 newtons. É isso que a constante mede. Aí ele fala assim: seu comprimento, quando na posição de equilíbrio, vale 0,2 metros. Posição O, ou posição zero, sei lá. A mola é alongada até que o seu comprimento passe para 0,4, posição A. Então veja, gente, qual que foi a deformação dessa mola? 0,2 metros. O comprimento inicial era 20 centímetros, aí ele deformou a mola para 40 centímetros. Então, o ΔL é isso aqui. Qual é o trabalho da força elástica no deslocamento de A para O? Então, veja, qual é a posição inicial da mola? A posição inicial da mola, quando ele deformou ela, aqui está a posição A e aqui está a posição O. Gente, você concorda que a mola não sai sozinha da posição O para a posição A? Então, vamos analisar o exercício de uma forma um pouquinho aprofundada aqui. Você concorda que para eu conseguir pegar a mola daqui e trazer para cá, eu tive que fazer uma força? Eu tive que gastar energia, tá? Então, nesse processo aqui, ó, nesse deslocamento, há trabalho de uma força externa, de uma força externa. Né? Alguém, no caso, por exemplo, se imaginando que eu estou puxando o bloco, né? Então alguém puxou o bloco para cá e neste processo este alguém realizou o trabalho sobre o bloco. Beleza. Agora vamos considerar então que o bloco está na posição A. No momento que nós soltarmos o bloco, no momento que a gente soltar o bloco, o que que acontece? Ponto A, aqui o ponto O. Pensa o seguinte, ó. Soltei o bloco. Na hora que eu solto o bloco, vamos considerar que não tem atrito entre o chão e o bloco, tá? Que força está puxando ele para cá? É a força elástica. Então você tem agora uma força elástica puxando ele. Ele quer que eu calcule o trabalho desta força elástica, tá? Ele quer que eu calcule o trabalho realizado pela força elástica. Veja como a pergunta é essa, ó. Calcule o trabalho da força elástica realizada no deslocamento de A para O. Então é isso que eu quero calcular. Trabalho da força elástica. Gente,
para eu calcular o trabalho da força elástica, nós temos um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Se a gente for usar a fórmula nua e crua de trabalho, trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Força elástica vezes o deslocamento vezes o cosseno. Agora vamos pensar no cosseno. Durante o movimento de A para O, o corpo, o bloquinho, ele está se deslocando para a esquerda. E neste deslocamento para a esquerda, a força também está atuando para a esquerda. Então essa força ela está atuando no mesmo sentido do deslocamento, certo? No mesmo sentido do deslocamento. Então o trabalho da força elástica é igual a força elástica vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero, que vale 1. Tudo bem até aqui? Deixa eu fazer algumas perguntas teóricas, tá? De conceito. Gente, daqui até aqui, o que que acontece com a velocidade do corpo? Aumenta. Como que eu explico esse aumento de velocidade sob o ponto de vista de energia e trabalho? Isso, a gente pode responder coisas do tipo assim, ver se isso faz sentido para vocês. Olha, a força elástica, ela vai fazer um trabalho. Se ela vai fazer um trabalho, ela vai causar variação de energia cinética. Se ela vai causar variação de energia cinética, é porque essa energia veio de algum lugar. Ela era potencial. Veja como essa informação é importante. Por quê? Eu não posso usar essa fórmula. Por que que eu não posso usar essa fórmula? Porque a força elástica é variável. A força elástica é variável. Não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês em algum momento sobre análise sobre trabalho, que existem situações em que a força que está realizando o trabalho, ela varia. Se a força varia, eu não posso usar essa fórmula. Aí eu tenho que pensar um pouco fora da caixinha. Você fala, bom, eu não posso usar a fórmula da força elástica, porque ela varia. Então eu posso pensar, por exemplo, no que eu estava falando para vocês, ó. O trabalho da força elástica, ele é igual à variação da energia cinética. Qual é a base teórica que eu estou usando para fazer essa afirmação? Teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz que toda vez que você tem um trabalho de forças resultantes, esse trabalho causa variação da energia. Quantas forças estão agindo nesse corpo, pessoal? Quantas forças estão agindo nesse corpo? Três: peso, normal e fel. Dessas três, eu estou desconsiderando atrito. Dessas três, quantas fazem trabalho? Uma. Por que que o peso não faz trabalho? Porque ele é perpendicular ao deslocamento. Por que que a normal não faz trabalho? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Então veja, a única força que de fato faz trabalho é a fel. Então, se a fel é a única força que faz trabalho, eu posso dizer que isso aqui é o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante causa variação de energia, só que aí é que vem a sacada. Por quê? Esta variação da energia cinética veio porque o corpo, ao ser esticado, armazenou energia. Quando você estica a mola, você armazena energia. Essa energia é chamada de potencial. Então, na verdade, qual foi a parada do ponto de vista de energia? Eu peguei a mola e estiquei. Na hora que eu estiquei a mola, eu dei energia para ela. Só que essa energia está na forma de energia potencial. Quando eu solto a mola, o que que a força elástica faz com ela? Puxa. Na hora que a força elástica puxa, o que que ela faz nela? Trabalho. E esse trabalho transforma a energia potencial em cinética. Então eu posso dizer, ó, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que por sua vez é igual a menos a variação da energia potencial.
A força elástica, neste processo, ela tem a função de pegar toda a energia potencial e transformar em cinética. Tudo bem? Não. Por que que uma... Vamos lá. Essa pergunta é importante. Porque, o que que eu quero dizer quando eu falo que a variação da energia cinética é menos a potencial? Que elas estão se transformando. Que elas estão se transformando. Tipo, quando eu aumento, por exemplo, quando você fala que um número é igual a menos o outro, o que que isso quer? Qual é a implicação prática disso? Se esse número for positivo, esse aqui é negativo. O que que isso quer dizer na prática? Que para ele ganhar energia cinética, ele tem que perder energia potencial. Ou o contrário. Quando a energia cinética é negativa, a potencial é positiva. Quer ver um exemplo? Como, porque assim, o exercício ele não chega nesse nível, mas, por exemplo, se eu soltar o bagulho daqui, ele não vai ficar oscilando? Uim, uim, não vai? Pensa comigo, ó. O cara tá aqui parado. Parado. Solta. Enquanto ele vai se arrastando para a esquerda, ele vai transformando potencial em cinética. Ele vai perdendo potencial e ganhando cinética. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, ele está com a máxima energia cinética. A partir deste ponto, ele não começa a vir para cá. Conforme ele começa a vir para cá, a mola não começa a comprimir. O que começa a acontecer com a velocidade dele aqui, gente? Diminuir. Se a velocidade dele está diminuindo, ele está perdendo cinética e ganhando potencial. Então, gente, o sinal de mais e menos não se refere exatamente ao fato de ser inversamente proporcional, não é bem isso. É quando uma está sendo ganha, a outra está sendo perdida, e vice-versa. Quem faz esse processo? O trabalho da força elástica. O trabalho é que garante a transformação de energia. Então a gente pode dizer que a força elástica, só que é uma coisa muito importante. A força elástica, pessoal, ela é conservativa. O que que isso quer dizer? Não vai falar que ela conserva. Ela conserva. Conserva o quê? Mas só isso? Conserva. A força conservativa ela faz duas coisas. Primeiro, ela mantém a energia do sistema constante, mas ela transforma constantemente as energias. Potencial em cinética, cinética em potencial. Então veja, tudo isso discutimos para chegar à seguinte conclusão. Se você quiser calcular o trabalho da força elástica, calcula a variação de energia potencial dela, do corpo. Eu consigo calcular a variação de energia potencial, pessoal. Veja, o cara não foi de A para O, de A para O. Quando ele estava aqui em A, qual era o comprimento da mola? 0,4. Quando ele estava em O, qual que era o comprimento da mola? 0,2. Lembra que a energia potencial elástica é igual a K, delta L ao quadrado, dividido por 2. Kx ou K delta L fala. Não, 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 não tem nada de estado inercial. Calma. Esquece estado inercial. Aqui não tem inércia, porque ele está sempre acelerando ou desacelerando. Que potencial mecânico? Então, uai, aí só tem potencial. Quando ele está parado, ele só tem potencial e não tem cinética. Simples. Então, por exemplo, aqui, qual é a energia desse corpo? É só potencial. Enquanto ele está andando, ele tem potencial e cinética. Quando ele chega no zero, ele perde a potencial.
Por que que quando ele está aqui, gente, ó, ele perde potencial? Quer dizer, não é que ele perde potencial, tô falando uma bosta aqui. Por que que quando ele está no ponto O, ele não tem energia potencial? Fala aí. O que que dá energia potencial pro cara, gente? Não é a mola estar esticada? Em zero a mola está esticada? Então o que acontece é o seguinte, ó. Vamos lá. Energia. Faz assim, ó. Um, dois, três, quatro. Então, olha só. Eu acho que agora vai ficar claro o que está acontecendo nessa situação. Eu vou fazer um gráfico de energia em função da posição do corpo ali no eixo X. Veja que no exercício, ele me dá a seguinte situação. Ele pega o corpo, arrasta ele na posição A e solta. Só que a gente sabe que o corpo vai ficar oscilando entre menos A e mais A. Esse A, pessoal, é o que a gente vai chamar lá na frente de amplitude do movimento. Se você, se você amplitudiou é foda. Se você deformou a mola 0,2, que é a deformação dela ali, ela vai ficar 0,2, 0, menos 0,2. Aí volta, 0, 0 e vai ficar fazendo isso. Tudo bem? Então, quando eu chamo de A e menos A, é para dizer que são posições à esquerda e à direita do ponto de equilíbrio. Ok? Tá. Eu vou desenhar nesse gráfico duas coisas: a energia potencial do corpo e a energia cinética. Ó, esse gráfico ele mostra o que acontece com a energia armazenada na mola à medida que ela oscila para lá e para cá. Observa que a energia potencial elástica ela é máxima exatamente no ponto A e menos A. Nesse ponto A e menos A, quanto vale a energia potencial? Ka ao quadrado sobre 2. Onde quanto vale A para nós? 0,2. Que é o quanto a mola deformou. Agora imagine então que a mola está na posição A. Ela está parada. Aí você solta a mola. Quando você solta a mola é puxada para a esquerda, não é? À medida que a mola vai se aproximar, o corpo vai se aproximando da posição zero, olha o que vai acontecendo com a energia potencial, gente. A mola não está se desdeformando? Quando ela chega no meio, a mola está desdeformada. Então agora não tem mais energia potencial. Aí ela passa para o lado de lá. Conforme ela passa para o lado de lá, a mola começa a comprimir. Tenta imaginar essa situação. Ela vai comprimindo. À medida que ela vai comprimindo, ela vai de novo armazenando energia potencial. Faz sentido isso? Agora imagina o que acontece com a cinética. É o contrário. É o contrário. Gente, quando o corpo está na posição A, ele não está parado necessariamente. Então ele não tem velocidade. Se ele não tem velocidade, a energia cinética aqui vale zero. Agora pensa comigo. Quando o corpo está no meio da trajetória, ele não tem mais energia potencial. Olha para o gráfico. Ele não tem mais energia potencial. Se naquele ponto ele não tem energia potencial, cadê a energia dele? Virou cinética. Então, o gráfico de cinética, gente, ele é assim, ó. Ó, deu para entender? Qual é a função da força elástica neste processo? É transformar isso nisso. Realizando?
trabalho. Deu para entender como funciona? Então é o seguinte, gente. O cara quer que eu calcule o trabalho dessa birosca. Para calcular o trabalho dessa birosca, basta você calcular a energia potencial dela. Porque você sabe que essa energia vai ser transformada em cinética, não vai? Então você está calculando o trabalho, tá? Só tem um problema aqui, né? A gente precisa decidir se essa birosca desse trabalho é positivo ou negativo. Mas vamos lá. O trabalho é K x quadrado sobre 2, só que ele pode ser mais ou menos. Depende do que isso? Depende se a força elástica está acelerando ou freando o maluco. Por exemplo, vamos lá. Trabalho da força elástica de A para O. De A para O. Gente, pensa comigo. De A para O, a força elástica está contra ou a favor do deslocamento? Favor. Então é positivo. Então o trabalho é positivo. K 200 vezes x ao quadrado, 2 vezes 10 a menos um elevado ao quadrado, dividido por 2. K x ao quadrado dividido por 2, tá? O x eu coloquei em potência de 10, tá, gente? Corta, corta. Vai dar 4, né, gente? Vê aí se deu 4 joules. Deu? Então é isso mesmo. Agora, veja. Vamos lá, vamos aprofundar mais esse negócio aqui. Eu calculei o trabalho de A para O e cheguei à conclusão que era 4 joules. Agora eu quero que vocês me digam, então assim, o exercício acabou aqui, tá? Só que eu ainda vou continuar algumas reflexões aqui. Eu gostaria de calcular agora o trabalho da força elástica, só que não de A para O, de O para A. Tenta imaginar agora o que está acontecendo se ao invés. A gente está calculando de A para O, deu 4, né? Agora imagina que o bloquinho está voltando. Imagina o bloquinho voltando, ele passa por O e vai até A. Quanto vale o trabalho nesse caso? Menos 4. Por quê? Me dá uma justificativa para esse trabalho ser negativo de O para A. Ele está freando. Se ele está freando, ele está ganhando potencial e perdendo cinética. Um outro jeito de você pensar, se você não quiser pensar assim, é pensar o seguinte, ó. De O para A, de O para A, ele está indo para a direita, não está? Mas a mola não está comprimindo ele? Então a mola está para a esquerda, a força. Quando ele vai daqui para cá, ó, a força elástica está freando ele. Então por isso o trabalho é negativo, tá bom? Quer ver outra? Eu quero o trabalho da força elástica de menos A, de A para menos A. Ó, agora eu quero o trabalho daqui até a compressão. Ele faz esse trabalho nesse processo. Ó. Uou! Primeiro eu calculei de A para O, né? Deu 4 joules. Depois eu calculei ele voltando de O para A. Agora eu quero o trabalho disso aqui, ó. Quanto? 16? Não, é menos. Zero! Zero, Danilo? Zero. Vamos lá. Ó que bonito isso. Isso é muito bonito. O trabalho de A para menos A. A gente não acabou de discutir que o trabalho é igual à variação da energia cinética? Gente, qual a energia cinética do corpo em A? Zero. Qual a energia cinética do corpo em menos A? Teve variação de energia cinética? Não. Então o trabalho vale zero.
Você quer ver um outro jeito de pensar? Isso ajuda a gente, às vezes, em alguns exercícios. Você pode pensar assim: o trabalho de A para menos A seria o trabalho da força de A para O mais o trabalho da força de O para menos A. Vocês entendem o que eu quis dizer com isso? Ó? Se eu quero calcular o trabalho num processo grande, qual é o processo grande? É o cara sair da posição máxima de deformação até a posição máxima de compressão, não é? Eu posso dividir o trabalho em partes. Então eu calculo primeiro o trabalho de A para O, que é quando a bolinha está chegando na origem, e depois de O para menos A. O que acontece quando você faz isso? O trabalho de A para O não é o trabalho onde ele está acelerando? Isso aqui vale quantos joules? 4. E daqui para cá, quanto vale o trabalho? Menos 4. Então, ó, aqui é 4 e aqui é menos 4. Por isso deu zero. Tá? Qual é o significado de dizer que o trabalho de uma força vale zero? Significa que essa força, se você pensar no cômputo geral, né, do processo, ela nem acelerou e nem freou o corpo. Ela não causou variações de energia cinética no corpo. Tudo bem? Oi. Isso. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, o trabalho de O para A, ele vale menos 0,4, o que dá para entender com isso? Que enquanto a bolinha estava saindo daqui para cá, ela estava perdendo cinética e ganhando potencial. E isso é porque, assim, se você pensar no processo inteiro, ela vem acelerando até aqui, ó. Quando ela chega nesse ponto, ela já não está nem deformada nem comprimida. A partir desse ponto, qualquer movimento que ela venha para cá, ela começa a ser freada. Porque antes a mola está puxando, depois ela está comprimindo. Entenderam isso, gente? Por isso que, nesse movimento oscilatório, que depois a gente vai estudar pêndulo e os caramba, você sempre vai ter um movimento em duas metades. Na primeira metade o bicho está acelerando, na segunda metade ele está freando. Então, numa das metades, você tem potencial virando cinética. E aí, na segunda metade, quando ele estiver freando, você tem a cinética virando potencial. E aí fica oscilando. Isso, tá? Beleza? Tá aí então a questão número 5. A gente já usou para falar, para fazer algumas revisões também de conceitos, tá? Próxima. Além da força elástica, pera só mais uma coisa. Observação. Se vocês, eu sugiro que vocês anotem, tá? Quais são as forças conservativas importantes? São três. Não acaso, né? São as forças de campo. Quais são as forças conservativas importantes? A força gravitacional, por exemplo, na figura do peso. O que o peso faz com os corpos, gente? Pensa comigo. Puxa para baixo, certo? Quando eu solto um corpo dentro do campo gravitacional, o campo gravitacional acelera o corpo. Então, o campo gravitacional está fazendo um trabalho sobre o corpo. Na medida em que ele arrasta o corpo para baixo, ele está fazendo um trabalho, certo? Então, a força-peso, que é a força famosa do campo gravitacional, ela é uma força conservativa. Isto significa que ela é capaz de transformar potencial em cinética e cinética em potencial. Então, veja, como que o peso atua nisso? Ó? Vamos ver se bate com aquilo que vocês sabem já. Em que situações você tem claramente o peso transformando potencial em cinética? Me dá um exemplo.
Queda livre. Pronto. A queda livre é o exemplo que a gente estuda. Na queda livre, o peso está fazendo o trabalho. Positivo ou negativo? Positivo. Então veja, para transformar a energia potencial em cinética, numa queda livre, o peso faz um trabalho positivo. Por isso que ele acelera o corpo. Agora pensa no, quando a gente estuda cinemática, no arremesso vertical. Quando o corpo está voando aqui no ar, ele está subindo. E o peso está puxando ele para baixo. Nesse caso, o trabalho do peso é negativo. Tudo bem? Mano, tem um macete aqui muito foda. Não é um macete, mas é uma informação que, se você souber isso, várias coisas vão fazer sentido na sua vida. Toda vez que o trabalho de uma força for positivo, essa força está transformando o potencial em cinética. Veja, a gente está estudando um tipo de força muito especial chamada força conservativa, certo? A função da força conservativa, aparentemente, é transformar potencial em cinética e cinética em potencial. Tudo bem? O que que você precisa notar? E eu vou mostrar para vocês com vários exemplos. Toda vez que o trabalho de uma conservativa é positivo, ela está fazendo um processo espontâneo. Isso aqui é espontâneo, ó. Esse processo na física é o processo mais importante que tem. Por quê? Processos espontâneos conseguem gerar movimento. Ontem eu coloquei no story do meu Instagram um negócio que eu vi, cara, eu fiquei muito louco. Imagina uma marcenaria com todas aquelas coisas de cortar madeira, desempenadeira, só que movida a água. Eu tava vendo lá, essas porra de story do Instagram, é uma fazenda de 1940 e quarenta e pouco, logo finalzinho da Segunda Guerra, 45, 46, lá no sul do Brasil. O senhorzinho estava mostrando a marcenaria, é um galpão enorme, com várias coisas de cortar. Pensa todas aquelas ferramentas de marcenaria. Como que aquilo tudo se mexe? Um moinho de água, gente. O cara montou um sistema de roldana, polia, eixo, e basicamente ele deixa a água escorrer por uma espécie de um riachinho, e esse movimento da água está gerando energia para tudo quanto é coisa. Então, na física, o que que a gente chama de energia útil? É qualquer energia que seja cinética. Guarda essa informação. Por isso que eu posso fazer uma queda d'água produzir luz. O processo de produção de energia elétrica, ele depende fundamentalmente de alguma potencial virando cinética. Então, nas usinas hidrelétricas, quem é que está ajudando isso a acontecer? O peso. Tudo bem? Agora, existem outras situações. Quer ver? Segunda força conservativa, a força elástica. A força elástica. Gente, a gente acabou de discutir aqui a força elástica. A força elástica ela transforma energia cinética em potencial, ou vice-versa, ok? No processo de transformação de cinética em potencial, tem que ter uma força conservativa fazendo isso. Nesse caso, é a força elástica. Então, você vai ter trabalho positivo e trabalho negativo. Quando é que a força elástica faz trabalho positivo? Quando ela está acelerando o corpo, não é? Quando ela está acelerando, ó, tá? Ela está aumentando a energia cinética. Toda vez que ela aumenta a energia cinética, ela diminui a potencial. Então aqui é o mesmo esquema, ó. Aqui você tem o trabalho da força elástica, positivo, e o trabalho da força elástica, negativo. O processo que vai gerar energia útil para a física é o processo de gerar cinética, tá? Isso aqui é o processo espontâneo também. Ou seja, tudo isso aqui são processos que eu posso tirar energia. De alguma maneira eu consigo tirar energia.
ou através de um sistema que oscile, que é o menos famoso, ou através daqui. E aí tem a terceira situação, tá? Que a gente vai discutir na parte de eletricidade, que é a força elétrica. A força elétrica. Espera só um pouquinho. Aqui eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida, porque a gente não viu várias coisas ainda. Mas vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho sobre força elétrica, de maneira que a gente consiga entender ela dentro desse contexto. Primeiro, a força elétrica, assim como o peso e assim como a força elástica, é uma força conservativa. Ou seja, ela tem a capacidade de pegar a energia potencial e transformar em cinética e vice-versa. Tá. Como é que surge força elétrica? Vamos entender um pouquinho isso. A força elétrica surge a partir do que a gente chama de interação entre cargas. Cargas de sinais iguais, repele. Cargas de sinais opostos, se atraem. Vamos imaginar um sistema bem simples. Duas cargas positivas. Tudo bem? A carga que está na minha mão direita, eu estou segurando ela. Ela está presa. A carga que está na minha mão esquerda está solta. Se eu abandonar essa carga, ela vai começar a andar para o outro lado, não vai? Por conta das cargas iguais. Neste processo, essa carga vai acelerar. Isso vale tanto para repulsões, tá, pessoal? Como para atrações. Por exemplo, se eu tenho duas cargas de sinal oposto e solto as duas, elas vão se atrair. Então, o processo de atrair ou repelir, no caso da eletricidade, também pode acelerar ou desacelerar coisas. Então, significa que isso aqui também é um processo de transformação de energia. Então, eu tenho transformação de energia potencial em cinética, através do trabalho da força elétrica, e eu tenho o processo de energia cinética virando potencial com o trabalho da força elétrica também. Só que um é positivo, outro é negativo. Oh, aqui é a diferença de pilha para eletrólise. As pilhas são reações que geram trabalho, gente. É muito bizarro isso. Imagina uma reação capaz de gerar trabalho. Eu estou dizendo isso porque, assim, não é novidade que reações podem gerar calor. Não é novidade também que existem até algumas reações que geram luz. Aqui acontece na bundinha do vagalume, que são as reações fotoquímicas. Imagina uma reação capaz de gerar movimento. Movimento. Para uma reação gerar movimento, tem que haver um tipo de trabalho para transformar energia potencial em cinética. Então, quando a gente for estudar pilha, isso aqui vai ficar muito claro. No caso de uma pilha, por exemplo, pensa comigo assim: você tem um polo e outro polo, não tem? Não importa se polo positivo e negativo, isso não precisa se chamar de positivo e negativo por enquanto. Quando eu ligo uma pilha, não sai elétron de um lado para o outro? Tem lá uma situação bem particular, né? Sai elétron de um polo e vai elétron para o outro. Mas a pergunta é a seguinte: quem é que empurra o elétron para sair de um polo no outro? Isso aqui. Então, é uma reação capaz de gerar energia para movimentar elétrons. Não é qualquer energia. Ela não está liberando só calor, ela não está liberando luz, ela está liberando energia na forma de energia cinética. Só que essas reações são as reações que a gente chama de espontâneas, lá na oxirredução, tá? Aqui eu tenho o processo espontâneo. Ou seja, pessoal, quando você estuda pilha, tanto na física como na química, né, na física na química a gente estuda com o nome de pilha, né? Na física a gente estuda como gerador. O que é um gerador, na verdade? Bem, pensando do ponto de vista da química. O gerador é um tipo de dispositivo capaz de pegar uma energia potencial e transformar ela em energia cinética, e especificamente para acelerar elétrons dentro de um fio. Então, tipo, quando você estuda, por exemplo, corrente elétrica dentro da física,
O que você está estudando é o resultado disso aqui, ó. Ah, tem lá um circuito que está passando uma corrente de tantos ampere. Para a corrente atravessar o circuito, ela tem que ser empurrada. Quem vai empurrar é o gerador, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também na parte de eletricidade. Beleza? Podemos passar para o próximo exercício? Podemos. A questão 6. Oi, no pêndulo. Vamos fazer no pêndulo? Vamos. Eu sempre gosto das sugestões. Então, antes da gente entrar no exercício 5, no exercício 6, vamos discutir a questão do pêndulo. Vamos ver aqui. Mais um exemplo. Nos pêndulos. Os pêndulos, assim como o sistema de mola, né? Eles são sistemas oscilatórios. E esses sistemas oscilatórios são sistemas que podem aparecer em vestibular mesmo, tá? Então, a história do pêndulo é a seguinte: imagina que você tenha um pêndulo, que basicamente é uma massa presa por um fio, né? Num ponto fixo. E aí você suspende esse pêndulo um ângulo θ em relação à horizontal, à vertical, tá? Então, aqui você teria a posição do pêndulo na vertical bonitinho. Eu vou subir um pouquinho esse pêndulo no ângulo θ. Uma vez que você sobe o pêndulo e solta ele, ele passa a oscilar entre duas posições máxima e máximas, né, que seria o que a gente vai chamar de amplitude. Nesse caso, o que que é a amplitude do movimento, pessoal? Tipo assim, o que que eu vou chamar de amplitude nesse movimento? Altura. Porque, ó, a hora que você solta a massa, ela vai descer, não vai? Ela vai atingir aqui o ponto mais baixo dela. Vixe, tudo bem, vai. A gente considera que esse aqui é o ponto zero de altura. Esse aqui é o zero. Lembra que eu já falei que energia potencial gravitacional, ela é uma energia onde você precisa adotar que algum lugar é zero. Porque como é que você calcula a fórmula de energia potencial gravitacional, gente? Não é mgh? Para você calcular como mgh, quem é o zero? Você tem que escolher um zero. Então, nos pêndulos, quem é o zero? É o ponto mais baixo. Se aqui é o ponto mais baixo, então a altura vai ser definida como isso aqui, ó. A altura. Isso vai ser a nossa amplitude, tá? Muito bem. Agora vamos pensar primeiro do ponto de vista de energia. Aí eu entro na questão da força que a Malu estava falando. Em- Veja que nos dois pontos mais altos seria o equivalente na mola aos pontos onde a mola está parada, não é? Então ele vem acelerando, freando, para. Acelerando, freando, para. E assim vai, não é? Não, não, não. Então veja, aqui e aqui, toda a energia está na forma de potencial. Então aqui eu tenho E potencial, que é mgh, e aqui também E potencial, que é mgh. Beleza. E aqui eu tenho a cinética, mv quadrado sobre 2. Cinética igual a mv quadrado sobre 2. Certo? Ah, deixa eu só fazer uma coisa. Aqui, a energia cinética aqui é zero, e aqui também é zero. Agora vai chegar na pergunta que a Malu fez. Então vamos lá, gente. Vamos analisar primeiro na descida. De A, sei lá, daqui para cá. Ele está acelerando, não está? Se ele está acelerando, teve variação de energia cinética. Se teve variação de energia cinética, teve trabalho. Tudo bem? Daqui para cá, a variação da energia cinética foi positiva ou negativa? Positiva porque ele acelerou. Quem fez trabalho?
Só o peso? Vamos lá. Quais são as forças que estão atuando nele? Calma, peraí, devagar, gente. Devagar, que isso aqui é delicado. Olha para esse corpo. Quantas forças vocês imaginam que estão submetendo esse corpo? Eu imagino duas. Uma delas é o peso. Como é que eu desenho o peso? Sempre para baixo, vertical para baixo. Tem alguma outra força que tem que agir nesse corpo aqui? Atração, ok? Então vamos lá. Enquanto o corpo está descendo, ele tem duas forças agindo nele. Qual ou quais estão fazendo o trabalho? O peso está fazendo o trabalho com certeza, gente. Ele está descendo, não está? Lembra da segunda aula de trabalho? Trabalho das forças importantes. A gente discutiu várias situações em que o peso faz e que o peso não faz trabalho. E uma das conclusões que nós tiramos naquela época foi: toda vez que o maluco está descendo, não importa se ele está descendo no escorregador, não importa se ele está descendo em queda livre, se ele está descendo, o trabalho do peso é positivo. Então veja, daqui para cá, o trabalho do peso é positivo. Agora, e o trabalho da tração, gente? Tração é uma força. Então precisamos analisar aqui a tração. Ô, gente, olha para a tração. Essa tração não faz trabalho. Por quê? Isso aqui não é um movimento circular? Você concorda que eu posso representar a velocidade do corpo assim, ó, para baixo? Se você olhar para a velocidade do corpo e para a tração, ela está sempre na perpendicular, não tá? Forças que fazem 90 graus com deslocamentos não fazem trabalho. Então vamos lá, respondendo a tua pergunta. Na descida, o que que faz a energia cinética aumentar? O trabalho do peso. E só o trabalho do peso. A tração não realiza trabalho nesse movimento. Na subida, é o contrário. Porque na subida, o peso continua fazendo o trabalho. Só que na subida, o trabalho do peso é negativo. E o trabalho da tração continua sendo zero. Então veja como faz sentido isso. Na descida, o peso transforma cinética em potencial. Trabalho positivo. É, potencial em cinética, desculpa. Potencial em cinética. Trabalho positivo, processo espontâneo. Na subida, ele volta a destransformar. Ele pega toda a energia cinética e volta a transformar em potencial. Então ele fica fazendo isso com a energia. Que é o mesmo gráfico daquele outro da mola. Tudo bem? Agora eu quero fazer uma pergunta bem foda. Quem é a força centrípeta aqui? Não, não é atração. Isso não tem a ver com o tema da aula, tá? Mas tem a ver com a lei de Newton. Calcule, calcular, força centrípeta. Opa, tô escutando aí. Alguém teve a ideia. Para você calcular a força centrípeta, você infelizmente vai ter que decompor o peso aqui. Porque veja, tenta enxergar o corpo num eixo XY. Então, ó, aqui está o eixo XY, aqui é o eixo X do deslocamento e aqui é o eixo Y. Observa que se você olhar para o corpo nessa perspectiva de que ele está em cima de um eixo XY, você vai perceber uma coisa muito curiosa. A tração ela está no eixo X, Y, não está? O peso ele não está nem no eixo X, nem no eixo Y. O que acontece quando você enxerga uma força que não está nem no eixo X nem no Y? Você tem que quebrar ela. Então olha que foda isso aqui.
Se eu tivesse que analisar uma questão onde o cara me perguntasse, calcula a força centrípeta nesse ponto, eu estaria fudido. Porque o que que eu tenho que pensar? Eu tenho uma força tração, e na hora que eu decompuser o peso, o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um PY e um PX. Oi. Não é a tração que varia. Na verdade, o que vai variar é a resultante. Não, se bem que a tração acaba variando também. Porque o que que acontece? Aqui, então, vamos de calma devagar, devagar. Primeiro vamos olhar para a tração nesse ponto aqui, para a força centrípeta nesse ponto. Se eu fosse calcular a força centrípeta nesse ponto, o que que eu deveria fazer? No ponto mais alto, a força centrípeta seria igual a tração menos PY. Outra coisa, tá? Já vamos enfiar o pé na jaca. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Por que que ele é importante? Para calcular a porra do PY. Porque, gente, presta atenção aqui, ó. Esse ângulo θ é esse aqui, ó. Então o PY é P cosseno, tá? Aqui é P cosseno. Agora, olha que problemão. Isso é para o ponto mais alto. E no ponto mais baixo? Como é que eu calculo a força centrípeta no ponto mais baixo? Aí é mais fácil. Pelo seguinte, pessoal. Quando ele pede. Tanto é que se você pode reparar, de cada 10 exercícios de pêndulo, 9 ele vai pedir a força centrípeta aqui. Porque é bem mais fácil. Porque o que que acontece? Quando ele está inclinado assim, ó, a força centrípeta seria a tração menos uma projeção do peso. Aqui não. Aqui, quando o corpo chegar nesse ponto, ele vai ter a tração e, e o peso. Nesse caso, a força centrípeta vai ser a tração menos o peso. Tudo bem? Então, por exemplo, aquelas questão de verdadeiro, falso, de analisar, né? Eu posso dizer que a força centrípeta é constante durante o movimento? Não posso. Uma hora ela é T menos PY, outra hora ela é T menos P, tá? Então a força centrípeta ela não é constante nesse movimento. Percebe que esse tipo de observação não tem muito a ver com energia propriamente? Então é importante que a gente consiga, dentro do caso do pêndulo especificamente, Malu, olhar para o exercício do pêndulo e pensar assim, olha, pode ser um exercício de pêndulo em que ele me questione sobre força centrípeta, para calcular a velocidade do pêndulo, ou raio, alguma merda desse tipo. Ou pode ser um exercício que envolva energia. Então, isso é uma coisa que pode acontecer dentro das questões de pêndulo. Tá? Perguntas. Oi. É verdade. Se o corpo tivesse parado, elas têm que ser iguais. Uai, você tem que pensar o seguinte: você está falando nesse ponto aqui? Pensa o seguinte: ele não está em uma trajetória circular? Se ele está em uma trajetória circular, ele precisa ter uma resultante centrípeta. Tá, para ele ter uma resultante centrípeta aqui, detalhe, né? A resultante centrípeta tem que estar apontando para onde? Para o centro. Então eu sei que aqui, seja lá o que aconteça, ele tem que ter uma força resultante para cima. Se ele não tiver uma força resultante para cima, significa que ele não tem condição de fazer essa curva. Entendeu qual que é o lance? Então, para ele ter uma força resultante para cima, a tração tem que ser maior que o peso, tá? Beleza? Muda. Ela pode mudar. Sabe por que que ela pode mudar? Pensa o seguinte: se você isolar a tração aqui,
Como é que eu posso te explicar isso de uma forma rápida? Bom, o peso não muda. Então, veja que quais são alguns problemas. O peso não muda, mas o ângulo muda. Então, por exemplo, às vezes isso aqui está menos inclinado, às vezes está mais inclinado. Segunda questão importante: a força centrípeta muda constantemente. A força centrípeta muda constantemente. Porque, se você lembrar, como que eu calculo a força centrípeta, gente, de um corpo? Olha lá, pronto. Você entendeu qual que é o problema? Se o corpo está subindo e descendo ali, se o corpo está subindo e descendo, a todo momento você tem velocidade mudando, você tem PY mudando. Então, fica difícil imaginar que essa tração seja constante. O que a gente pode especular é onde ela é maior. Qual a possibilidade dessa tração ser maior? Provavelmente a tração vai ser maior nesse ponto aqui, ó. Por que nesse ponto? Como que eu por causa da velocidade? Como ele está descendo e está ganhando velocidade, quanto maior, mais rápido ele tiver, maior tem que ser a força para segurar ele. Então veja, se eu pensar que da trajetória do pêndulo, o lugar onde ele está mais rápido é aqui, eu imagino que aqui seja onde a tração tem que ser maior. Então, por exemplo, se você botar uma criancinha num balanço, onde existe a maior chance da corda quebrar? Aqui. Porque é onde ela vai ser mais exigida. Quanto mais para cima ele tiver, por exemplo, num ponto onde o corpo está parado, nesse ponto onde o corpo está parado, a tração ela vai ser muito pequenininha. É porque ela não está sendo exigida porque o corpo não está andando, tá? Onde a tração seria menor, aqui e aqui. Aham, aham. Porque ela não está. Porque vocês têm que pensar sempre assim, gente. Onde a corda será menos exigida? Onde ele estiver mais devagar. É sempre assim. Então, tipo aqui, ó, ele está mais devagar nos pontos mais altos. Então aqui a corda está sendo menos exigida. Onde a corda vai ser mais exigida? Onde ele estiver mais rápido. Então daqui para cá, ó, a gente pode dizer que ele está aumentando a tração, porque ele está acelerando. Daqui para cá ele está diminuindo a tração, porque ele está freando. Aí vai. Tá? Ah, e lá em cima, então, lá em cima é uma outra questão. A gente fez uma questão, não sei se vocês lembram, de uma corda. O cara fazia isso aqui, ó. Ele ficava girando um negócio numa corda. Tchu, 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 tchu. Aí vamos supor que você queira falar do ponto mais alto. Vocês têm que sempre fazer esse raciocínio, pessoal, que é o seguinte: quem está agindo como força centrípeta? Então, por exemplo, no ponto mais baixo você tem peso e tração, não é? A força centrípeta no ponto mais baixo, ela não tem que apontar para cá? Então aqui é tração menos peso. Acabou. Agora vamos supor que eu esteja no ponto mais alto. Se eu estou no ponto mais alto, quem é que está agindo como força aqui? O peso e a tração. Só que agora os dois estão para o mesmo lado. Vocês lembram do globo da morte? Normal e peso, igualzinho. Então, nesse caso, é tração mais peso. Nesse aqui é tração menos peso. Então, provavelmente vai dar diferente. Tá? Beleza? Cami, você tinha levantado a mão. Sim, sim. Quando ele está parado, sim. Tá? Isso aqui tem que dar zero. Por quê? É uma boa pergunta essa. Por quê? Porque veja, a Camila levantou a seguinte opção aqui, ó. No ponto mais alto, o T é igual ao PY? Eu disse para ela que é. Por que que eu sei que é? Porque isso aqui tem que valer zero. Então, se isso aqui tem que valer zero, você passa o PY para cá, né? Agora, por que que tem que valer zero no ponto mais alto? Por causa da velocidade. Gente, no ponto mais alto, quanto vale essa fórmula? Zero. Porque ele está parado. Então, nesse ponto, a tração é igual ao PY e não precisa ter uma resultante centrípeta. Na descida, você vai ganhando velocidade
E aí você vai precisando de uma resultante centrípeta. Então, perfeito, tá? É isso aí. Oi, é que aí você está justificando a partir da. Como é que eu explico isso? Sei lá, é tão complexo. Tipo assim, relação de causa e consequência. É, a força centrípeta é conservativa porque não faz trabalho? Ou não faz trabalho porque é conservativa? Na verdade, não tem uma coisa a ver com a outra. Ela não faz trabalho, mas não é porque ela é ou não conservativa. Ela não faz trabalho porque ela está sempre perpendicular ao deslocamento. Agora, tem uma coisa importante. Puta, isso aqui é tão bonito, cara. Se a força centrípeta não faz trabalho, porque ela é perpendicular, ela nunca vai aumentar nem diminuir a energia cinética de um corpo. Tudo bem? Beleza? Então existem vários sistemas. Como é que eu explico, por exemplo? Vamos pensar no seguinte: explicando MCU por energia. Ó, cuidado que eu vou fazer eu vou criar um paradoxo errado, tá? Presta atenção que eu vou criar um paradoxo errado. O movimento circular, ele tem força centrípeta. Senão ele não seria circular. Até aí, ok. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, se o movimento circular tem força, ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, a velocidade tem que variar. Se a velocidade varia, como pode existir um movimento circular uniforme? Esse paradoxo tem um erro, tá? Ele varia em sentido e direção. Quem? Ele, quem, o quê? Vamos elaborar essa resposta. Como que é a aceleração no movimento circular? Centrípeta. O que que ela faz? A centrípeta faz o quê? Ela varia a direção do vetor. A aceleração centrípeta não acelera. Ninguém fica mais rápido com uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela faz você virar. Então, para o corpo sair daqui para cá, estou dando um exemplo, né? Ele teve que variar o vetor velocidade. Mas ele teve que variar o vetor, não o módulo do vetor. Ele teve que variar a direção e o sentido, não é? Então ele tem uma força. Mas essa força, chamada força centrípeta, ela não consegue fazer o corpo ficar mais rápido. Ela consegue virar o corpo, mas não fazer ele ficar mais rápido. Então você concorda que se essa força não consegue fazer o corpo ficar mais rápido, ela não causa variação da energia cinética? Vamos escrever isso aqui. A força centrípeta, a força centrípeta não consegue variar o módulo da velocidade. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: uma força pode ou não fazer trabalho. Isso a gente já sabia, na verdade. No caso do movimento circular, a função da força não é acelerar nem frear o corpo. O corpo é colocado numa situação, que é a órbita, né, que a gente chama de órbita, em que essa força ela vai atuar no corpo eternamente, sem acelerar
nem frear o corpo. E aí você tem uma série de conclusões, você tem uma série de consequências disso. Porque veja, pensa comigo assim: se o módulo da velocidade não varia, então o trabalho da força centrípeta, que é igual à variação da energia cinética, vale zero. Tudo bem? Então, para um pouquinho. Se o trabalho da força centrípeta vale zero, é sinal que a força centrípeta é constante. Por que que ela é constante? Pensa comigo, pessoal. Se o corpo não varia a energia cinética, é porque ele não varia a velocidade. O raio da órbita também é uma constante, certo? Então veja, o movimento circular, ele é um caso muito bonito de um movimento inercial. O corpo ele fica fazendo isso aqui para sempre, sem aumentar nem diminuir a velocidade. E ele é capaz de manter, em relação ao centro da trajetória, uma distância constante. Então, quando a gente desenvolve essa teoria, você consegue explicar qualquer movimento de órbita, desde o movimento de órbita de um planeta até o movimento de órbita de um elétron, né? Quando, por exemplo, quando Bohr falava dos níveis de energia, lembra que ele dizia que o nível de energia de um elétron depende da sua distância? É sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo assim: olha, cada elétron está dentro de uma espécie de órbita cuja energia é constante. Quando ele fala que a energia é constante, ele se baseou na mecânica. Ele falou: olha, eu vou imaginar o elétron como se ele tivesse essencialmente num movimento circular uniforme. Se o elétron está num exercício, se o elétron está num movimento circular uniforme, tem uma força centrípeta que só está fazendo ele girar, mas sem perder nem ganhar energia. Ele criou o conceito de órbita estacionária, que é a tal da órbita de energia constante. Tudo bem? No caso do momento, vixe, minha cabeça está fritando já. No caso do modelo atômico de Bohr, quem é que atuava como força centrípeta no modelo de Bohr? Modelo de Bohr. No modelo de Bohr, quem atua como força centrípeta é a força elétrica entre o núcleo e o elétron. O Bohr ele parte da premissa de que o núcleo é positivo, o elétron é negativo. Então existiria uma força centrípeta. E qual seria a função dessa força centrípeta dentro do átomo? Manter o elétron numa órbita estacionária, que é a órbita de energia constante, tá? Então aqui você tem a força elétrica. Força. Quando a gente for estudar eletrostática, mano, vocês vão ver, a gente vai destrinchar isso aqui e vai entender exatamente como que se calculava essas energias das camadas eletrônicas, tá? Por exemplo, se eu estou analisando o movimento de um planeta, que é o que a gravitação faz, na gravitação, quem é que está atuando como força centrípeta? A força gravitacional, tá? Beleza? Bom, é isso. Vocês percebem que dá para a gente pegar qualquer movimento da mecânica e analisar por trabalho? Ah, e vamos analisar agora o movimento balístico. Vamos lá. Lançamento. Explicando balísticos por energia. Oi? Sim. Não, não, não. O sistema conservativo é qualquer sistema que não perde energia. Então, isso é conservativo, isso. Ele vai ser conservativo com aquela expressãozinha mágica, desconsidere os atritos, tá? Então, porque, por exemplo, vamos lá, pode acontecer duas coisas na sua vida. Coisa número um, esse pêndulo ser ideal. Coisa número dois, esse pêndulo ser real.
Qual a diferença da abordagem de uma coisa ideal para uma coisa real? A conservativo. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, o pêndulo ele não está indo sempre na mesma altura. Se o pêndulo está indo sempre na mesma altura, ele é conservativo. Agora, na vida real, se você solta o pêndulo, ele faz isso, depois ele nunca mais volta naquela altura. Qual a diferença de um pêndulo para o outro? Um está perdendo energia, o outro não. Então, se o pêndulo perde energia, uma hora ele para. Aí já não é um sistema conservativo. Aí, por exemplo, o exercício poderia te questionar: por que que ele para? Ah, porque ele não é conservativo. Tudo bem, a resposta pode ser essa, mas na alternativa ele pode colocar algumas coisas mais complexas. Como é que eu explicaria um sistema não ser conservativo? Eu poderia dizer assim: olha, no movimento de descida e subida, o pêndulo, na real, ele está perdendo energia por causa do atrito com o ar. Uma vez que ele vai perdendo energia com o atrito do ar, ele nunca vai conseguir atingir a primeira altura que ele teve. Então ele vai fazendo isso aqui e vai perdendo a altura. Então, sistemas dissipativos não funcionam nessa lógica simples, porque tem coisa perdendo energia, tá? Beleza? Aqui também, né? Aqui é uma coisa interessante. Veja só. Qual era a justificativa que o Bohr dava para o elétron não cair no núcleo? Que lembra que tinha essa loucura do negócio? Ah, por que que o elétron não cai no núcleo? O Bohr dizia assim, ó. Como a única força que está atuando no elétron é a centrípeta, e a centrípeta não faz trabalho, a força centrípeta não acelera nem freia o elétron. Se a força centrípeta não acelera nem freia o elétron, significa que não há motivo para esse valor aqui mudar. Então, como é que ele justifica a tal da órbita estacionária? A energia do elétron é constante. Simples. O fato da energia. Para o elétron cair no núcleo, veja, eu deveria diminuir o raio, não é? Imagina o elétron fazendo isso, ó. Ah, bom. Só que para o elétron fazer isso, ele precisaria perder velocidade. Aí ele espiralizaria. Vixe, essa ficou boa. Espiralizaria. Ok? Só que como a velocidade do elétron é constante, isso não ocorre. Então ele cria, baseado na mecânica, o conceito de órbita estacionária. Tá? Beleza? Balístico, vamos lá. Como é que a gente estudou lá na física, na parte de cinemática, o movimento balístico? A gente dizia assim, olha, o corpo ele tem uma velocidade inicial chamada v0, certo? Que lá na parte de cinemática é indispensável que a gente saiba decompor Vx, Vy, tá? Quando você está analisando um problema de lançamento por mecânica não, por energia, talvez você não precise decompor o vetor. Vou explicar por quê. Vamos considerar que no movimento de lançamento, ele é um movimento de duas dimensões, não é? O corpo ele vai andar no eixo X e vai andar no eixo Y. Perfeito? Olha a vantagem de você saber tudo isso na forma de energia. Fica muito mais fácil. Então vamos lá. No ponto mais baixo, vamos chamar de ponto A. No ponto A, ele tem uma velocidade. Portanto, ele tem uma energia cinética. M V0 ao quadrado dividido por 2. Só que se eu considerar que o ponto A é o ponto mais baixo do movimento, eu vou dizer que a energia potencial dele vale zero. Vocês percebem que aqui, uma das vantagens é que, por exemplo, eu não preciso decompor a velocidade para calcular a energia cinética. Se você tem a velocidade dele, você já calculou a energia cinética. Tá. Aí o que que vai acontecer? Ele vai ser lançado e ele vai fazer um movimento de uma parábola, de tal maneira que ele vai atingir um ponto aqui em B. Vamos chamar esse ponto B de altura máxima, tá? Aqui tem uma questão, gente, que é um pouco delicada, que você não pode.
esquecer, porque senão você pode errar a questão inteira. Quando o corpo está nesse ponto aqui, ele não está parado. Ele está parado em relação ao eixo, mas ele tem uma velocidade aqui, que é o Vx. Né? Agora vamos lembrar uma coisa aqui. Qual a explicação física para que nesse ponto ele tenha Vx? Tem uma explicação física. Porque o movimento vertical ele é um movimento de uniforme. Que acontece na vertical não, na horizontal. O que acontece é o seguinte: na vertical, o corpo ele está desacelerando na subida e acelerando na descida. Porque tem uma aceleração que é a gravidade. Entretanto, não tem aceleração no eixo X. No eixo X ele começa com uma velocidade e termina com a mesma. Essa velocidade aqui ela é constante, ó. Constante. Então veja, no ponto B, no ponto B, em B, ele vai ter uma energia cinética e uma potencial. Ok? Quanto vale a energia cinética no ponto B? M Vx ao quadrado sobre 2. Se você for tarado ou tarada por fórmulas, quem é Vx? V cosseno teta. Quem é teta? O seno desse, esse ângulo aqui, ó. Então lembrar que o Vx é V cos teta, tá? E quanto vale a EPB? Energia potencial em B. mgh. Agora presta atenção numa coisa, pelo amor de Deus. Isso é maior, menor ou igual a isso? Igual, se o sistema for conservativo. Se eu pegar tudo isso aqui, ó, pega a energia cinética dele, mais a potencial aqui, ela tem que ser igual à cinética mais a potencial aqui. E de A para B, o que que aconteceu? Não vai falar, ele subiu. Tá, mas o que que aconteceu de A para B durante a subida dele? Por que que a energia potencial dele foi aumentando na subida? Porque o peso fez trabalho negativo. É sempre a resposta é assim, gente. Quando você vai justificar mudanças de energia, a resposta tem que vir com alguma coisa fazendo trabalho. Veja, na subida, qual é a força que está atuando sobre ele na subida? De A para B. O peso atua contra o deslocamento. Tudo bem? Se o peso atua contra o deslocamento, quer dizer que o trabalho dele é negativo. Toda vez que o trabalho do peso é negativo, o que que acontece com a energia cinética? Diminui. E a potencial? É o que está acontecendo de A para B. Conforme ele está subindo, ele está perdendo velocidade. Então a cinética está caindo. Mas está ganhando altura. A potencial está aumentando. Aí, beleza. E de B para C? Bom, quando ele chegar em C, C é aqui, ó, pessoal. E aí? Quando ele chegar em C? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando ele chegar em C, qual que vai ser a velocidade dele? Essa aqui. É a mesma. Se a gente está considerando que o sistema não tem atrito, gente, ele sobe e desce. A única diferença é que ele vai desacelerando e acelerando. Então, quando ele chegar no ponto mais baixo, imediatamente antes de bater no chão, ele tem que estar com a mesma velocidade de saída. Então, a energia cinética dele em C, ela vale m v zero ao quadrado sobre 2.
Ok? E a potencial volta a valer quanto? Zero. Tá bom? Uma coisa que eu queria deixar bem assim, claro aqui, não sei se vocês perceberam, que isso aqui é muito parecido com o lançamento para cima. Com a única diferença é que quando você lança o corpo para cima, lá em cima ele não tem energia cinética. Ele vai ter energia cinética quando ele foi lançado balisticamente, tá? Mas a ideia é a mesma. Na subida, energia potencial é aumentada, na descida, energia potencial é diminuída. E o trabalho de B para C? Trabalho de B para C. B para C, o peso atua a favor do deslocamento, né, gente? Tá descendo a favor do deslocamento. Então agora o trabalho passa a ser positivo, tá bom? Acho que agora foi. Tem um outro exemplo que vocês gostariam de comentar? A gente já falou de circular, pêndulo, mola, balístico. Ah, tem um. Posso fazer mais um? Queda sem ser em queda livre. Tipo paraquedista. Entenderam? Queda de paraquedas. O que que significa aumentada desse ar? Ah, tá frio, entendi. Pronto. Tá no 24 agora, tá? Se não melhorar, você me avisa. Acho que vai dar uma esquentadinha. Pronto. Tá, do paraquedista, né? Geralmente, quando a questão envolve atrito em quedas, é para analisar a ideia do paraquedista, né? Então, vamos imaginar uma situação em que a gente poderia aplicar o conceito de trabalho e energia num sistema que não é conservativo, né? Porque até aqui a gente está trabalhando com ideias de sistemas que sejam conservativos. Pode aparecer alguma coisa não conservativa? Pode. E aí a palavra-chave é atrito. Atrito, resistência do ar, alguma coisa nesse sentido. Então, um exemplo que é quase que padrão para você entender é isso, é a história da velocidade terminal. Então imagina o seguinte, ó, quando um corpo está em queda não livre, como é que a gente analisa a física desse movimento? Um corpo que está em queda não livre, ele está sob ação necessariamente de duas forças. O peso, obviamente, e uma força de resistência do ar. Força de resistência. Essa resistência ela acontece, gente, por conta da aerodinâmica do corpo. Existem corpos que são construídos de formatos diferentes para diminuir ou aumentar essa resistência, né? Então, se você pegar, por exemplo, carros de Fórmula 1, foguete, avião, você percebe que existe ali um formato que não é um formato aleatório. Por quê? Essa força de resistência do ar, ela depende de dois fatores. Ela depende da velocidade do corpo e depende de uma constante. Essa constante, gente, ela depende do formato do corpo. Depende da aerodinâmica do corpo. Aerodinâmica. E isso aqui é a velocidade do corpo.
É muito comum você ver em alguns livros que abordam esse tema, os caras se referirem a essa força, pessoal, com um sinalzinho de menos aqui. Por que que os caras usam esse termo de menos? Para dizer que ela está contra o peso. O corpo está descendo, então ele está adotando que para baixo é positivo, certo? Para baixo é positivo. Então, eles põem menos ali. Mas não precisa porque a gente está trabalhando com módulo. Tá. Se tem duas forças agindo, a gente pode então pensar nessa queda aplicando o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz o quê? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ok? Tá. Outra coisa importante, pessoal. Observem que o valor dessa força, ele está associado à velocidade do corpo. Isso significa que, diferentemente do peso, que é uma força constante, essa força ela vai mudando durante a descida. Tudo bem? O, pe... o peso vale mg. Acabou. Agora, vamos pensar um pouco nessa força aqui. Vamos imaginar uma situação em que o paraquedista acabou de sair do avião. Então abriu lá a portinha e o cara, pum, desceu. Durante os primeiros segundos de queda, o paraquedista está devagar, concorda? Ele parte de uma queda onde ele está com a velocidade zero e começa a acelerar. Então veja que durante a queda, a força resultante do corpo, ela é peso menos força de resistência. Só que essa força vai aumentando conforme o corpo cai. Agora, gente, vamos parar um pouco para pensar. Essa força ela aumenta até quando? Qual é o máximo valor que essa força pode atingir? É aí que está a história. Veja, conforme ela vai aumentando, o que que vai acontecendo com a força resultante? O cara desceu, o cara pulou do avião. Ele começa a acelerar. Conforme ele começa a acelerar, a velocidade aumenta. Quando a velocidade aumenta, a força de resistência aumenta. Mas ela aumenta até quando? Até ela se igualar ao peso. Então ela aumenta até igualar ao peso. Essa fase, ela é a fase um. Fase um é boa. Da queda. Por quê? Porque enquanto isso aqui não acontecer, o corpo está acelerando. O corpo está acelerando. Está acelerando. Então, isso aqui seria a fase de aceleração do cara. Fase de aceleração. Ele está acelerando, só lembrando por quê? Porque a força resultante ainda está diferente de zero. Fala, Malu, pode perguntar, desculpa. Não. Não, porque o empuxo que o ar exerce na pessoa é desprezível, né? Tá? Quando que vai ter empuxo? Quando isso estiver acontecendo num líquido, por exemplo, que aí o empuxo ele acaba... Porque não sei se você vai lembrar que o empuxo depende da densidade do ambiente. Quando você analisa um corpo caindo no ar, é tão pequeno esse empuxo que ele praticamente é desprezível, tá? Beleza. Aí ele chega na velocidade limite, que é o que eu estava falando. Porque acontece o seguinte, gente. Conforme ele vai ficando mais rápido, essa força vai subindo. Só que na hora que essa força fica igual ao peso, tudo muda. Por quê? Porque enquanto a força, peso, era maior que a resistência, ele estava na segunda lei de Newton. Portanto, ele estava em MUV. A partir do momento que isso acontecer, a força resultante passa a valer quanto? Zero. A partir daqui ele não acelera mais.
ele entra em movimento circular uniforme. E circular não, só movimento uniforme. Movimento circular o caralho. Uniforme. Tudo bem? Agora vamos lá. Como é que eu explico a primeira fase e a segunda fase pensando em energia? Eu quero explicar isso pensando em energia. Então eu penso assim: bom, essa primeira fase, que eu estou chamando de fase de aceleração, tem uma força resultante, não tem? Tem. Se tem uma força resultante, você concorda que o trabalho dela também existe? Existe um trabalho da força resultante. Se existe um trabalho da força resultante, é porque existe variação de energia cinética. Vamos tentar explicar isso de uma forma um pouquinho mais física. Quantas forças estão agindo no corpo aqui? Duas. O peso está puxando ele para baixo. Portanto, o peso está fazendo um trabalho positivo. A força de resistência está contra o movimento, não está? Então, ela sozinha estaria fazendo um trabalho negativo. Se um está fazendo trabalho positivo e o outro está fazendo trabalho negativo, como ele acelerou? O trabalho do peso é maior que o da resistência do ar. Aqui, gente, quem seria, nesse caso aqui, quem seria o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante seria o trabalho do peso mais o trabalho da força de resistência, não é? Enquanto ele está acelerando, vamos pensar no termo mais físico. Enquanto ele está acelerando, significa que o peso está dando energia para ele, na forma de cinética. E o resultante está tirando a energia dele aqui. Só que ele ainda consegue acelerar por quê? Porque o peso consegue fazer um trabalho maior do que a resistência. Só que daí o que acontece? Quando essas duas forças se igualarem, aí elas passam a fazer o trabalho com o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Tipo, o peso ele faz um trabalho e a força de resistência faz um trabalho negativo. Então, a partir desse momento, o trabalho do peso mais o trabalho da força de resistência do ar passam a valer zero. Uma vez que esses trabalhos somados passam a valer zero, ele não tem mais como aumentar a energia cinética nem diminuir. Bem, até aqui, beleza? Agora vamos abrir o paraquedas, né, gente? Isso é melhor, né? Senão o cara vai se espatifar no chão. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta idiota, tá? É idiota. Não vale dar risada. Por que que se eu não abrir o paraquedas, o cara se espatifa? O cara tá caindo de paraquedas. Se eu não abrir o paraquedas, o cara se espatifa. Por quê? Energia. Porque acontece o seguinte, gente, a hora que o corpo bate no chão, ele não tá com uma puta energia. Essa energia é liberada na queda, no choque. Entenderam qual é a explicação física por que que a gente tem que abrir o paraquedas? A gente tem que abrir o paraquedas porque quando você cai no chão, você está com uma energia muito grande. Essa energia ela vai ser liberada no choque. Então, obviamente, quanto mais rápido você tiver, maior energia você terá no choque. Essa energia é liberada de uma hora para outra. Então, o que que acontece? Abrir o paraquedas. Por que que abrir o paraquedas diminui a velocidade? Abrindo o paraquedas. Se você já viu alguém pular de paraquedas, ou se você mesmo já teve a oportunidade de pular de paraquedas, você já deve ter reparado que quando o cara abre o paraquedas, imediatamente ele é puxado para cima. Ele freia. Matematicamente, onde que eu procuro a explicação para isso? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa força, pessoal, ela depende da aerodinâmica do paraquedas. Então, tipo assim, quando o cara tá com o paraquedas fechado, ele é um corpinho muito pequenininho.
O fato dele ser um corpinho muito pequenininho faz com que essa força de resistência não seja tão grande. Ela vai depender muito mais da velocidade do cara. Agora, quando o cara abre o paraquedas por si só, ele aumenta o contato com a atmosfera. Uma vez que ele aumenta o contato com a atmosfera, ele muda essa constante aerodinâmica. Então, no momento em que o cara abre o paraquedas, olha o que acontece. Você tem a força de resistência e o peso, ok? Ele estava vindo na velocidade terminal. Lembra que a velocidade terminal, a força de resistência está igual ao peso, né? Na hora que ele abre o paraquedas, a força de resistência fica momentaneamente maior que o peso. Momentaneamente. Tá certo isso? Não, amém, tá. Agora, peraí. Por que que isso faz o paraquedas ficar mais devagar? Vamos lá. O trabalho da força resultante não é igual à variação da energia cinética? Estamos usando de novo TEC. Tá, mas quem é o trabalho da força resultante? É o trabalho do peso mais o trabalho da força de resistência. Isso aqui é delta EC. Por que que agora o cara freia? Tenta explicar para mim. Na hora que o cara abre o paraquedas, essa força de resistência ela fica tão grande. Primeiro que você tem que lembrar o seguinte, né? Esse trabalho aqui ele é sempre negativo e esse aqui é positivo. Isso é uma coisa muito importante de não esquecer. Porque o corpo está descendo, não está? Essa força de resistência, ela está sempre contra o movimento. Então veja, na hora que o cara abre o paraquedas, esse valor aqui fica negativo pra caralho. Fica tão negativo que a soma passa a ficar como? Negativa. Ele perde energia cinética, tá? Então aqui, o módulo do trabalho da força de resistência é maior que o módulo do trabalho do peso. Tudo bem até aqui? Então vamos retomar. Me atirei do avião. A primeira etapa da minha queda é eu acelerando. Eu estou acelerando por quê? Porque no começo a força de resistência é muito pequenininha. Então, eu tenho muito mais efeito do peso do que da força de resistência. Beleza. Quando eu atinjo a velocidade máxima? Eu atinjo a velocidade máxima quando aquela força de resistência se igualou ao peso. Enquanto eu não abrir o paraquedas, isso vai continuar. Sim? Tá, eu quero frear. Freiei. Eu abri o paraquedas. Por que que quando eu abro o paraquedas eu freio? Porque momentaneamente a força de resistência ela fica maior que o peso. Então ela passa agora a ter os dois trabalhos, né? Um dos trabalhos está tirando energia do corpo. E essa energia é que está fazendo o corpo frear. Tudo bem? Aí tem a última fase. Me atirei, abri o paraquedas, freiei. Depois que o paraquedas dá aquele tranco, plum, o cara volta a cair em movimento uniforme. Só que agora bem mais devagar. Conseguem perceber isso? Ele freia bruscamente, porque ele acabou de abrir o paraquedas. Essa abertura do paraquedas faz ele atingir um outro nível de velocidade. E que é a fase final, né? O que que acontece? A velocidade do paraquedas, a velocidade diminui, porém, a força de resistência
Continua igual o peso. Aqui acontece uma coisa muito louca, pessoal. Veja, a força de resistência é kV ao quadrado, igual o peso. O que que acontece? O corpo estava vindo numa velocidade bem alta, de tal maneira que isso era igual a isso, certo? Aí eu quero frear o corpo. Quando eu freiei, para frear o corpo, o que que eu fiz com o paraquedas? Abri. Quando eu abri o paraquedas, o que que mudou nessa conta? O K. O K aumenta. Só que se o K aumenta, o que que tem que acontecer com a velocidade? Por isso que o paraquedas fica mais lento. Ele continua valendo o peso para o corpo descer em movimento uniforme. Só que agora ele vai numa nova configuração, ó. Abrir o paraquedas. O que significa abrir o paraquedas? Abrir o paraquedas significa aumentar o K e diminuir o V. Para que, de qualquer maneira, eu continue em movimento uniforme, descendo devagarinho, só que agora eu vou continuar num movimento uniforme com uma velocidade que eu consiga sobreviver à queda. Então eu abri o paraquedas, mudei a constante. A hora que eu mudo a constante, muda a velocidade que eu posso ter ali. Duda, pode falar, desculpa. Na verdade, você pode abrir o paraquedas a hora que você quiser. Não existe uma regra para isso. Agora, vamos pensar um pouco. Eu vou abrir o paraquedas não estando muito perto do chão. Por quê? Por- Tenta explicar isso fisicamente. Por que que se eu demorar para abrir o paraquedas, eu também posso morrer? Gente, o problema é o seguinte: na hora que você abre o paraquedas, o K aumenta, não é? Você precisa de um tempo para diminuir o V. Não é assim. Se abrir o paraquedas, demora um tempo para ele frear. Se você tentar chegar muito perto do chão e abrir o paraquedas, o que que pode acontecer? Não dá tempo dele frear o suficiente. Então a questão é, quando é que eu devo me preocupar em abrir o paraquedas? De acordo com o tempo suficiente para que eu consiga chegar no chão numa velocidade que não me arrebente. Então você precisa de uma distância ali, tá? Beleza? Oi. É, a gente pode, se você quiser explicar isso em termos de aceleração, pelo que eu estou entendendo, a tua pergunta é muito na questão da aceleração. Como é que a gente explica essa frenagem do negócio em termos de aceleração? Vamos pensar que ele está em queda não livre, né? Então ele atingiu a velocidade inicial, desculpa, a velocidade terminal. No momento que ele está com a velocidade terminal, ele não tem aceleração. Professor, peraí. Eu estou fingindo que é um aluno, tá? Professor, mas ele está caindo. Ele está caindo, ele não tinha que ter a gravidade agindo nele. Depende, pessoal. Uma coisa é ele cair em queda livre, outra coisa é ele cair em movimento uniforme. Então veja, quando ele está na velocidade terminal, por que que ele não tem aceleração? Porque o peso é igual à força de resistência. Ok? Tá. Vou abrir o paraquedas. Para eu abrir o paraquedas, como é que ele vai diminuir a velocidade? Ele tem que desacelerar. O que que significa desacelerar? Significa ele está descendo com aceleração para cima. Então, quando eu abro o paraquedas, tecnicamente falando, por que que ele desacelera? Porque ele tem uma aceleração para cima. E por que que ele passa a ter uma aceleração para cima quando ele abre o paraquedas? Porque no momento em que ele abre o paraquedas, a força de resistência fica maior que o peso. Então, no momento em que ele, blum, abriu o paraquedas, isso acontece. Se isso acontece, a força resultante passa a estar para cima. Por isso ele perde velocidade. Essa é a ideia, tá? Só que é aquilo que eu sempre falo, né? Isso aqui é momentâneo. Porque a hora que ele perde a velocidade, essa força de resistência volta a cair, ela volta a ficar igual ao peso. Aí ele vai caindo em movimento uniforme, entendeu? Então, resumindo, na frenagem,
Quando ele abre o paraquedas e dá esse tranco para cima, o que está acontecendo? Ele está acelerando para cima e está indo para baixo, tá? Beleza? Fala. É, pode. Na verdade, não é bem o trabalho que está aumentando ou diminuindo, tá, Cami? É a energia cinética. Você pode pensar assim, ó. O trabalho do peso na descida faz a energia cinética aumentar. E o trabalho da força de resistência faz a energia cinética diminuir. Só que esse processo é igual. Por isso que ele não varia a velocidade. Tá bom? Beleza, gente? Então, é isso. Eu achei que a gente fosse terminar hoje, mas não deu, né? Tá. Bom almoço. Fiquem ligadinhos aí lá pro final da tarde, que eu vou passar para vocês as informações da oficina, tá? Ou pelo menos do que eu tenho ideia de fazer. O pessoal de casa também passaram por aí.